1 Samuel, capítulo 11. Nesse momento, como de costume, a gente vai ler só o versículo 1, mas deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos ler o restante desse capítulo ao longo da nossa exposição. Todos acharam? 1 Samuel 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por termos a Tua palavra diante de nós. É um privilégio, Senhor, poder ler a Tua palavra, poder ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Aquilo que o Senhor quis nos revelar está aqui, acessível a nós. Precisamos ir a lugares distantes, nós podemos abri-la e podemos ouvir a Tua voz falando conosco. É isso que nós queremos hoje mais uma vez. Queremos que o Senhor fale conosco. Queremos que o Senhor nos dê entendimento das verdades que o Senhor quer nos revelar. E queremos, ó Deus, sermos aproximados de Ti ao ouvirmos a Tua voz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Joãozinho chegou uma vez para a sua professora e disse assim: professora, eu tenho um recado do meu pai para a senhora. E ela disse: pois conte, Joãozinho, o que é que seu pai mandou você dizer? E o Joãozinho disse assim para ela: meu pai mandou dizer que se as minhas notas não melhorarem, alguém vai apanhar, viu? É claro, né, que o pai estava falando do Joãozinho, né? Mas o Joãozinho, como um garoto muito esperto, ele tenta terceirizar a sua responsabilidade, né? Alguém vai apanhar, não vai ser eu, né? A culpa vai ser de outra pessoa, não é minha, que não estudei, que não me preparei, que não fiz bem as minhas provas. Bom, no nosso texto hoje nós temos Saul mais uma vez. Ele vai ser o protagonista aqui desse capítulo e ele vai enfrentar uma prova. Saul, ele vai ter que enfrentar uma prova. A grande questão para nós é que ele não vai ter como terceirizar, né? Ele não vai ter como deixar as responsabilidades sobre outros. Mas a pergunta é como ele vai se sair diante dessa prova. Como será que Saul vai encarar essa prova? E eu dividi o nosso texto em 3 etapas, ok? Vamos começar aqui com a primeira etapa dessa prova, que é o problema. Há um problema que vai se apresentar diante dele. Esse problema é que vai trazer essa prova diante dele. Mas que problema é esse? Vamos voltar de novo para o versículo 1 do capítulo 11. O texto começa falando: o amonita Naás. Só até aqui por enquanto. Amonita. Quem eram os amonitas? É claro, os descendentes de Amon, né? Só que antes de serem descendentes de Amon, eles eram descendentes de alguém mais conhecido por nós. Eles eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Isso está lá em Gênesis capítulo 19. É um povo que surge a partir do pecado das filhas de Ló. Vocês devem lembrar daquela situação. Eles fugiram. Na região em que eles estavam, era só Ló e suas filhas, não tinham outras pessoas ali. E elas, querendo engravidar e achando que não teriam possibilidade de contrair casamento ali, para dar continuidade, tramam um plano perverso de embebedar o seu pai. E então, através de um relacionamento incestuoso, geraram um filho. Pronto, é daí que surgem os amonitas. Ok? E Deus, quando Israel foi tirado do Egito em direção à terra prometida, eles chegaram próximos da terra dos amonitas. E Deus disse para eles que eles não entrassem naquela terra. Eles não invadissem a terra dos amonitas, eles não dominassem sobre a terra dos amonitas. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 2. Mas os amonitas, eles vão ser uma fonte de problema para o povo de Israel em muitas ocasiões.
Por exemplo, quando a gente estudou o livro de Juízes, lá no capítulo 3, vocês devem lembrar de um homem que estava dominando sobre Israel, um rei, que era assim muito gordo. Vocês lembram? Deus levantou um juiz chamado Eude, que foi lá e enfiou a faca na barriga dele, né? Mas o homem era tão gordo que caiu as banhas dele assim por cima do cabo da faca. E o nome daquele rei era Eglon. E o texto vai dizer que Eglon estava aliado com os amonitas para dominar sobre Israel. Também, ainda no livro de Juízes, nós vimos como os amonitas ameaçaram Israel mais uma vez e Deus levantou Jefté. Vocês lembram lá que os amonitas eles aparecem para Jefté e uma das questões é que eles diziam que tinham direito sobre aquela terra. E Jefté vai mostrar lá que na verdade eles não tinham direito, que aquela terra não era deles, que eles sempre respeitaram os limites da terra dos amonitas como Deus havia instituído. Então os amonitas, eles são essa fonte que vez por outra aparece como uma ocasião de perigo para o povo de Israel aqui. Outra coisa interessante é que aqui o texto nos diz que agora eles estão cercando a cidade de Jabes de Gileade. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. A questão é que, de um lado, os amonitas eles avançam contra Israel. Do outro lado, os filisteus avançam contra Israel. Nós vimos um posto avançado na própria cidade de Saul, dos filisteus. E Israel está sendo meio que espremido no meio por estes dois inimigos. Alguns comentaristas até acham que eles estão fazendo ali uma espécie de ação coordenada para esmagar Israel aqui. Então esse é o problema que nós temos diante de nós. Essa ameaça filistéia que nós já vimos quando olhamos no capítulo anterior, e agora a ameaça amonita vindo pelo outro lado. E há um texto que foi encontrado cerca de uns 50 anos atrás, foi uma grande descoberta, uma das maiores descobertas que nós temos em termos de estudos bíblicos e arqueologia bíblica dos últimos tempos, uma grande descoberta mesmo, que são os manuscritos de Qumran. É uma série de cavernas que ficam ali na região de Israel e que foram descobertas por acaso. Alguns beduínos que passavam por aquela região atrás de cuidar de ovelhas. Parece que um deles lá jogou uma pedra assim ao acaso e a pedra caiu lá e ele ouviu que ela bateu em alguma coisa, eles foram atrás, entraram e quando eles de repente se deram por conta, né, encontraram alguns jarros com manuscritos de um período anterior a Cristo. Irmãos, os manuscritos da Bíblia hebraica mais antigos que a gente tinha datavam do século 7, se eu não me engano, 7 a 10. Esses manuscritos agora, de antes de Jesus ali, realmente uma descoberta assim, incrível, incrível mesmo, que veio corroborar também quão fiéis, quase não sai, né? Quão fiéis eram as cópias que a gente tinha também desses manuscritos hebraicos. Mas há um detalhe, tanto nesse texto de Qumran, do livro de 1 Samuel, quanto também nos escritos de um outro homem chamado Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, que viveu ali, foi um contemporâneo dos dias de Jesus, ele participou daquela guerra que acabou na queda da cidade de Jerusalém no ano 70 ali depois de Cristo. Ele também nos seus escritos vai falar muito sobre a história judaica e ele também vai mencionar a mesma passagem que tinha lá naqueles manuscritos de Qumran. Uma passagem que seria como se fosse assim, um versículo antes do versículo 1 aqui, falando sobre o contexto desses dias. Diz assim, nesses dois documentos históricos que a gente tem, diz assim, Naás, rei dos amonitas, oprimia os gaditas e os rubenitas severamente. Vazava todo o olho direito e não permitia que ninguém salvasse Israel. Não restava ninguém entre os israelitas do outro lado do Jordão, cujo olho direito Naás, rei dos amonitas, não houvesse vazado. 7.000 homens, porém, haviam escapado do poder dos amonitas e ido para Jabes Gileade, que é essa cidade que a gente está vendo aqui. Então, os amonitas, eles estavam vindo nessa campanha agressiva para realmente dominar, completamente, não apenas dominar, humilhar, quebrar a força mesmo aqui dos israelitas. Ele já tinha conquistado
quase todo o território do lado de lá do Jordão, porque quando o povo foi entrar na Terra Prometida, tinha ali o Rio Jordão, algumas tribos, ele menciona aqui Gade, menciona aqui Ruben, tinham ficado já com terras antes do Jordão e as outras tribos ficaram com terras depois do Jordão. Então, antes do Jordão aqui, ele já havia dominado praticamente tudo. E tinha aqui esse grupo que conseguiu fugir para essa cidade de Jabes, Gileade, e que estão agora sendo ameaçados. E é basicamente por causa dessa ameaça amonita que o povo vai pedir um rei. Se vocês forem para o capítulo 12, por exemplo, nós ainda veremos, o verso 12 diz assim: Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram, não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Então, quando a ameaça chegou na porta deles, quando Naás avançava e cegava e humilhava e quebrava a força do povo de Israel, o que aconteceu? Esse povo ficou desesperado. Esse povo não confiava no Senhor, não confiava que Deus seria o rei capaz de livrá-lo daquela ameaça. Eles pediram por alguém, um homem que pudesse ir à frente dele nas batalhas. É parte do motivo pelo qual eles pediram aqui um rei, o texto está dizendo para nós. Agora, há um detalhe muito interessante, meus irmãos. A gente viu no último capítulo que Saul, ele foi apresentado por Samuel diante do povo, né? Houve lá aquela cerimônia do lançar sortes e por fim Saul foi apresentado para ser o rei. E como rei, Saul seria uma espécie de representante de Israel. Seria uma espécie de novo Adão, digamos assim, tá? A Bíblia ela gosta de fazer esses paralelos. A gente vai ver lá no Novo Testamento, por exemplo, que Jesus é o segundo Adão. Ele é aquele que de fato vem para representar o seu povo e ele o representa de uma maneira que ninguém mais era capaz de fazer. E por meio do... Assim como Adão, aquilo que Adão fez trouxe consequência para toda a raça, assim também aquilo que Jesus faz traz consequência para todo o seu povo que ele representa. Assim como Adão falhou, Jesus veio vitorioso. Assim como Adão não conseguiu esmagar a cabeça da serpente, Jesus veio para derrotar e desfazer as obras da serpente. E Saul aqui, muito antes de Jesus, está despontando como esse novo cabeça da nação de Israel, esse novo representante da nação de Israel. E vocês sabem o significado do nome Naás? Serpente. Será que temos aqui um novo Adão diante da ameaça de uma nova serpente? E a pergunta é, será que ele esmagará a cabeça dessa serpente? Será que ele vencerá onde o primeiro Adão falhou? Essa é a questão. Mas antes disso, eles vão fazer aqui uma proposta. O verso 1, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhes disseram, façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. A ameaça é tão grande. Eles olham para aquele exército tão poderoso que está vindo e já dominou todas as cidades dos seus irmãos ao redor. Vem vazando o olho dos seus irmãos, quebrando o poder dos seus irmãos. E eles entendem, nós não resistiremos. Nós não conseguiremos vencer. Então vamos logo ajustar aqui um acordo, vamos nos render antes que o pior aconteça. É a ação desesperada desses homens que se veem sem esperança. E aí o verso 2 surge. Como é que Naás vai responder a isso? Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Então, aquilo que nós já vimos aqui, né, que estava lá registrado nos documentos de Qumran e nos escritos de Flávio Josefo, agora está sendo justificado aqui. Realmente essa era a abordagem, realmente essa era a proposta. Ele não aceita meramente a rendição. Ele quer humilhar o povo de Israel. E ele vai fazer isso através de furar um dos olhos desse povo. Era muito comum a mutilação de inimigos derrotados.
Era uma forma não apenas de humilhar, era uma forma de impor terror sobre as outras nações, para que também se entregassem com mais facilidade diante de ameaças. Era uma forma de quebrar o poder dos seus inimigos. Há uma ocasião em que um dos reis de Israel é capturado e tem os seus 2 olhos furados. Okay? Mas aqui ele propõe furar apenas um olho. De certa forma, ele está deixando essa pessoa meio incapacitada. Imagina alguém que vai lutar, por exemplo, com um arco e flecha e ele só tem um olho, ele não consegue mirar direito. Imagina alguém que vai lutar e parte do seu campo de visão é completamente oculto, ele não consegue enxergar. Então essa pessoa ela vai ter uma dificuldade no campo de batalha, uma dificuldade a mais. É uma forma de enfraquecer o exército, porque aqui todos vão ter o seu olho furado, não vai sobrar ninguém. E também é uma forma de não incapacitar completamente. Né? Ele quer que esse pessoal continue produtivo, continue trabalhando, plantando, cuidando de animais, pagando tributos. Ok? Se ele fura os 2, aí acabou. Né? Mas enfim, então, eis aqui a proposta de Naás, contraproposta de Naás, né? Vocês querem se render? Isso não é suficiente. Tem que furar o olho de vocês. Os amonitas, irmãos, eles eram pessoas também com essa abordagem tão cruel que 300 anos depois desse evento aqui, Amós, lá no capítulo 1, versos de 13 a 15, ele vai contar sobre outra prática dos amonitas. Sabe o que eles faziam quando eles tomavam uma cidade? Amós vai dizer que eles partiam as grávidas ao meio. Vocês imaginam a abordagem desses homens, como era perversa. Né? E isso nos faz lembrar um detalhe. Quando Deus foi dar a terra de Canaã para Israel, Deus disse para Israel, vocês acham que eu estou dando essa terra para vocês porque vocês são mais merecedores do que os outros? Vocês acham que é porque vocês são bonzinhos demais? Vocês estão merecendo, eu vou dar essa terra para vocês? Não, é porque o povo dessa terra é ruim demais. O povo dessa terra é perverso demais. E o nível do pecado deles chegou ao ponto de transbordar. Não dá mais para tolerar, para aceitar. Então, na verdade, ao dar essa terra para vocês, eu estou trazendo juízo contra eles. E aqui a gente tem só um pequeno retrato da perversidade desse povo. Tomavam a cidade, não era suficiente tomar. Eu tenho que humilhar, eu tenho que vazar o olho, eu tenho que serrar as grávidas ao meio. A gente já viu em outras exposições lá no livro de Juízes que uma das práticas realizadas naquela terra era de queimar as crianças, colocar nos braços incandescentes de Moloque como sacrifício ali, né? Seus próprios filhos. Então, era realmente um povo com práticas terríveis, cruéis, ok? Agora, será que o povo de Jabes de Gileade vai aceitar essa proposta aqui de Naás? Olha o verso 3, ele diz: as autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Pronto. Então, tinha a proposta, contraproposta, agora não sei como é que eu chamo essa aqui, né? A contra da contraproposta. Mas o fato é, o povo de Israel aqui pede para essa trégua de 7 dias, eles estão cercados, eles pedem, deixa a gente enviar aqui uns mensageiros, porque vai que alguém do nosso povo vem nos socorrer aqui. Agora sim, em 7 dias eles não vierem, então nós vamos nos entregar, nós vamos nos render, aí você vai furar o nosso olho mesmo, porque não tem mais o que a gente possa fazer. A gente pode olhar para isso e perguntar assim, por que Naás aceitaria uma proposta dessa? Não é? Por que ele aceitaria? Mas há algumas boas razões do porquê ele poderia aceitar essa proposta. Primeiro, ele economizaria muito tempo. Ao invés de fazer ali um cerco que duraria muitos e muitos dias até que o povo, assolado completamente pela fome, pela morte, pela desgraça lá dentro da cidade, porque não ia mais ficar entrando nem água nem comida, lembra que as cidades eram muradas, né? E ninguém ia conseguir sair de lá. Então, para evitar tanto tempo de campanha ali, ele resolveria tudo em uma semana apenas. Uma semana não veio ninguém ajudar vocês, pronto, vocês vão se render, a gente fura o olho de vocês e está resolvido. Economizaria muito dinheiro também, porque durante todo esse tempo de campanha, ele continuaria tendo que manter aquelas tropas lá. Uma outra questão é que Naás, com certeza, estava completamente convencido de que ninguém viria ajudar esse povo. O que nós já vimos aqui?
Ele havia dominado sobre todas as cidades ali ao redor. As outras tribos irmãs de Jabes de Gileade, de Israel, elas não viriam, elas já estavam com o olho furado. Já haviam sido dominados. Ninguém veio socorrê-los. Por que agora vai ser diferente com a cidade de Jabes de Gileade? E mesmo que viesse, quem seria páreo para enfrentar Naás e seu exército? Quem em uma semana conseguiria levantar um grande exército, e não apenas isso, montar toda uma estratégia, uma campanha militar capaz de enfrentar aqui o exército de Naás? Então ele estava plenamente confiante de que eles não seriam bem-sucedidos nessa busca e que em uma semana, então, resolveria todo o problema. Tá bom, pode mandar aí os seus mensageiros, certo? Isso fica claro no verso 4. Diz, quando os mensageiros chegaram a Gibeá, ou seja, ele permitiu que os mensageiros fossem enviados. Só que agora eles chegam em Gibeá, né? Cidade de Saul. E relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Aqui tem alguns detalhes para nós importantes. Primeiro, a mensagem chega na cidade de Saul. Ora, agora tem um rei em Israel. Então é lógico, né? Vamos contatar o rei para que o rei venha em nosso favor. Só que não é bem assim. Saul, ele, embora tivesse sido apresentado como rei lá por Samuel, ao que tudo indica, não estava vivendo como um rei de fato. Lembra que logo em seguida, uma parte, Deus tocou o coração de alguns homens que já começaram a seguir Saul, já começaram a servi-lo ali como uma espécie de guarda particular, de exército particular, mas teve um monte de gente lá também que disse assim, esse daí que vai liderar a gente? Esse daí que vai sair nas nossas batalhas e libertar o nosso povo? Esse daí mesmo não, né? Não deram presentes, saíram de lá falando, reclamando, foram chamados de filhos de Belial, né? E quando a gente vê aqui a descrição do nosso texto, eu não vou entrar ainda nesse detalhe não, calma aí, eu ia dando um spoiler aqui, calma. Uma outra questão aqui importante é o seguinte, há uma relação entre Jabes de Gileade e Gibeá, ok? Então faz sentido que esses mensageiros fossem até Jabes de Gileade. Que relação é essa? Vocês lembram, finalzinho do livro de Juízes, quando aqueles homens ímpios lá de Jabes de Gileade, né, eles fizeram toda aquela desgraça com a concubina do levita, Gibeá, exato, homens ímpios de Gibeá, fizeram toda aquela desgraça com a concubina do levita. Vocês lembram para onde é que eles fugiram depois? Não, eles não fugiram para Jabes de Gileade. Só que só sobrou 600 homens. Lembra que o exército foi lá, destruiu todo mundo, sobrou só 600 homens escondidos? O que foi que Israel fez? Agora Israel se arrepende e diz assim, agora a gente tem que resolver o problema, temos que arrumar esposas para eles. E aí eles vão achar esposas aonde? Em Jabes de Gileade. Eles têm a ideia, né? Olha aí qual foi a cidade que não mandou gente para lutar no nosso exército contra Gibeá. Aí olharam lá, vixe, não veio ninguém de Jabes de Gileade, ó. Pois pronto. Pois nós vamos para Jabes de Gileade, vamos matar todo mundo lá, vamos pegar apenas as virgens e vamos então dar essas virgens como esposas para os benjamitas, para que a tribo de Benjamim não acabe de uma vez. Então, e na verdade só conseguiram 400, né? Tinha 600 homens, conseguiram 400 lá. Depois tiveram ainda que dar outro jeitinho para arrumar mais 200 esposas. O fato é que essa cidade, então, de Jabes de Gileade, a maior parte dos moradores ali, a cidade de Jabes de Gileade, a maior parte dos moradores ali, tanto quanto de Gibeá, são parentes. Porque foram homens benjamitas que se casaram com mulheres de Jabes de Gileade e produziram ali a população que agora habita nessa região. Então Saul, por exemplo, é parente de pessoas lá de Jabes de Gileade. Quando esse povo recebe essa notícia, estão recebendo a notícia de que os seus parentes, mais próximos até do que o parentesco que eles tinham com as outras tribos, estavam nessa situação, a ponto de serem capturados, de serem envergonhados, de terem os seus olhos vazados, de serem escravizados. Por isso, qual é a reação do povo?
um grande pranto, um grande choro. A atitude do povo aqui é: coitados dos nossos irmãos, estão perdidos, nossos parentes queridos, nossos primos, primas, sei lá o quê. Que desgraça se abaterá sobre eles e não há nada que a gente possa fazer. É basicamente essa a reação. Então, eis o problema, ok? Essa cidade está a ponto de ser completamente dominada, escravizada, envergonhada, incapacitada, e aparentemente a pergunta é: será que há alguém que possa socorrê-lo? Será que há alguém que possa vir em socorro, em ajuda? Esse é o problema. A gente chega então agora na segunda etapa. Qual vai ser a reação de Saul ao ouvir agora a notícia na sua cidade? Como é que Saul vai reagir a esse problema? Dá uma olhadinha aí no verso 5. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Detalhe: Saul não estava no seu palácio real e nem estava vindo do seu palácio real. Saul estava vindo do campo. Provavelmente, talvez estivesse lá cuidando dos animais de seu pai, arando a terra. Não sei, ele estava trabalhando como um homem comum e não como um rei, o que era esperado. Então, como eu disse para vocês, não havia uma unanimidade ainda com relação a Saul assumir essa posição de rei dentro de Israel. Outra coisa, os mensageiros chegaram, comunicaram aquela mensagem à cidade. A cidade estava toda em pranto e ninguém se lembrou de chamar o rei. Cadê o rei? Chegaram o mensageiro: peraí, vamos chamar o rei. Por quê? Mais uma vez, Saul ainda não estava sendo encarado e tratado como rei. Embora publicamente ele houvesse sido anunciado, embora publicamente ele tivesse recebido até certo apoio, porém parece que Saul ainda precisava se provar diante dos homens, diante de Israel, como rei que realmente eles queriam. Até agora, nada de efetivo havia acontecido. E outro detalhe, né? Por acaso, Saul chega exatamente no momento em que o povo recebe a notícia e está ali pranteando. A gente já viu no texto passado que, na verdade, não tem acaso nenhum. É o Senhor movendo as peças por trás, trazendo Saul no exato momento que ele queria que ali ele estivesse, para se deparar com aquela situação. A pergunta para nós agora é: o que Saul fará diante dessa notícia? Qual vai ser a reação dele? Olha o verso 6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Mais uma vez, aquilo que a gente já viu em Juízes acontecendo muitas vezes, né? O Espírito vindo sobre alguém, levantando alguém, colocando ali coragem, capacitando alguém para fazer, para cumprir a missão. Aqui o Espírito vem como Saul e o levanta como uma espécie de juiz. O substituto de Samuel, o último juiz que a gente tinha falado, né? Só que há um detalhe. O que é que o Espírito produz dentro de Saul? Fúria. Ira. E a gente olha para isso e diz: mas peraí. Eu estava esperando assim, o Espírito veio sobre ele e deu coragem. O Espírito veio sobre ele e encheu ele de amor. O Espírito veio sobre ele e ele ficou furioso, cheio de ira diante daquela situação. Mas pastor, mas não é pecado não. Como é que o Espírito pode produzir ira? Nós temos a ideia, a impressão de que toda ira, ela é pecaminosa. E nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus que se ira. O Salmo vai dizer que ele se ira todo dia. Lembra lá em Efésios capítulo 4, quando Paulo diz assim, irai-vos e não pequeis? Basicamente, ele está colocando sobre nós uma responsabilidade que de vez em quando a gente tem que ficar irado mesmo. Mas não pequeis. Nosso Deus se ira e não peca. Nós temos que ficar irados muitas vezes, mas não podemos extrapolar a nossa ira em atitudes pecaminosas.
Vamos trocar o nome da palavrinha aqui, ira, por indignação. Melhorou? Melhorou, né? Pronto. O Senhor espera que a nossa reação diante do mal, diante do pecado, diante da desgraça, da miséria, da injustiça, seja uma atitude de profunda indignação. Isso vem exatamente para nos mover a fazer alguma coisa. A não ficarmos passivos, inertes diante do problema. Mas quando a indignação surge, é nos movendo para fazer algo. Para sermos instrumentos da justiça. O problema é que nós, como pecadores, muitas vezes, transformamos essa atitude em uma prática pecaminosa. Na verdade, quando o Senhor coloca essa indignação no nosso coração, é para a gente buscar fazer o que é certo e reparar aquele mal, e corrigir aquele pecado, e mudar aquela situação. Então o Espírito vem sobre Saul, capacitando ele exatamente a isso. E quando o Espírito vem sobre alguém, levantando aquela pessoa como um libertador para Israel, é o prenúncio de uma guerra. Ok? Sempre foi assim lá no livro de Juízes, aqui não vai ser diferente. Irmãos, o ponto é, o povo de Jabes de Gileade está cercado pelos seus inimigos. E nós vemos aqui dois tipos de reação diante dessa notícia. A reação da cidade de Gibeá foi: vamos chorar, só nos resta chorar. Coitado dos nossos irmãos de Jabes de Gileade. Mas não fizeram absolutamente nada. Nenhum plano para tentar fazer alguma coisa, absolutamente nada. Mas a reação de Saul foi completamente diferente. A reação de Saul foi a reação de um homem indignado com aquela situação e que está pronto para se levantar para fazer alguma coisa. Nós vamos já ver o que ele vai fazer. Mas o fato é que muitas vezes, irmãos, nós vamos estar diante de situações que vão exigir de nós algum tipo de reação. Muitas vezes nós vamos estar diante de algum problema, diante de alguma provação. E a questão é como nós reagiremos diante disso. Qual vai ser a nossa reação? A reação natural é que quando aquilo não está tocando em nós, quando aquele problema não está ainda na nossa porta, está só assim perto de nós, a reação natural é a gente até se compadecer, né? Coitado. Mas não fazer absolutamente nada para se envolver buscando uma solução com aquilo. Essa é a atitude natural do homem que só olha para si. Nós não precisamos de um mandamento dizendo assim, você precisa se amar. Nós precisamos de mandamentos dizendo assim, você não pode amar só você. Comece a tentar amar outro. Porque nós já nos amamos demais. Nós já somos cheios demais de nós mesmos. Então a nossa reação natural é olhar para o nosso próprio umbigo e dizer assim, eu não vou me arriscar nisso aí não. Vai que eu entro nesse negócio aí para tentar ajudar e ainda faça me prejudicar. Ainda mais numa situação como essa, né? Eu vou lá lutar por eles e eu é que vou morrer. Mas quando o Espírito Santo vem sobre alguém, a situação muda. Porque a atitude sobrenatural produzida pelo Espírito, que vai além do nosso natural, é nos levar a nos sacrificar pelo bem de outros. É isso que está acontecendo. Saul é movido pelo Espírito a arriscar a própria vida pelo bem dos seus irmãos. Então, muitas vezes, quando estivermos diante de situações que envolvem nossos irmãos, envolvem pessoas queridas ao nosso redor, nós muitas vezes seremos tentados a ter uma destas duas reações. Ou simplesmente ignorarmos o problema, ou simplesmente dizer eu não vou me meter porque eu não quero me prejudicar, porque eu não quero sujar as minhas mãos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus muitas vezes vai colocar um peso na nossa consciência dizendo, não é isso que eu espero de você. Eu espero que você se envolva. Eu espero que você se meta. Se for para buscar o bem, eu espero que você vá lá. É isso que está acontecendo com Saul. Bom, vamos ver então o que acontece no verso 7. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo
e eles vieram unânimes. Vamos olhar aqui com calma. Ele corta esses bois, envia um pedaço para cada lugar de Israel. Com o que isso se parece? Primeiramente, aqui ele está dizendo, olha, nós vamos destruir os bois de vocês, se vocês não vierem, né? Mas em outras palavras, ele está dizendo assim, no momento em que os seus irmãos mais precisam de vocês e vocês vão se negar a se arriscar por eles, pronto, é isso que Deus vai fazer na vida de vocês. Às vezes ele estivesse pensando até mesmo nos próprios amonitas, como instrumentos. Agora vocês estão se negando, mas quando os amonitas baterem na porta de vocês e ninguém for em socorro de vocês, vai acontecer com vocês a mesma coisa. Mas o ponto é que há um paralelo muito claro aqui com Juízes capítulo 20. O que aparece lá em Juízes capítulo 20? Aparece a cidade de Gibeá, aparece a cidade de Jabes de Gileade, aparece o levita cortando lá o corpo morto da sua esposa em pedaços e enviando para todo Israel um pedaço para convocá-los para a guerra, para convocá-los a fazer alguma coisa. Aparece o povo se unindo como um só homem, é uma expressão que vai aparecer aqui também, que ela só aparece 9 vezes em todo o Antigo Testamento, é uma expressão incomum. E dessas 9 vezes que ela aparece em todo o Antigo Testamento, 3 vezes ela vai aparecer só no capítulo 20. Então, parece que, mais uma vez, aquilo que aconteceu lá em Juízes está voltando a acontecer aqui em 1 Samuel, só que com uma diferença. Aqui é a reversão completa do que aconteceu em Juízes. Por que é a reversão completa? Primeiro, porque não é uma pessoa que está sendo cortada em pedaços, né? Um boi aqui, um animal que está sendo cortado em pedaços. Segunda coisa é que não é uma convocação de vingança para lutar contra os seus próprios irmãos, que foi o que aconteceu lá. Nós, Israel, vamos lutar com os nossos próprios irmãos benjamitas de Israel. Não, aqui é uma convocação para se unirem como um só homem para lutar pelos seus irmãos, para preservar os seus irmãos. É uma convocação à união, ao invés do que aconteceu lá no livro de Juízes. Então, Saul, ele se coloca agora nessa posição de liderança, movido pelo Espírito, para buscar unir o povo de Deus, para lutar pela proteção dos seus próprios irmãos. E tem um detalhe interessante, né? Ele diz, quem não vier seguir Saul e Samuel, ainda bota Samuel no foguete, né? Ele aqui, nós não vimos ele perguntando para Samuel não, né? Samuel, tu vai comigo? Eu estou chamando o povo para ir lutar contra os perigosos amonitas lá que estão furando o olho dos nossos irmãos tudinho. Tu vai comigo, Samuel? Ele não pergunta. E por que ele já coloca Samuel aqui? Eu entendo que é porque ele conhece o caráter de Samuel. Ele sabe que Samuel é um homem que ele não foge da responsabilidade de obedecer a Deus. Ainda que seja com risco pessoal. Nós vimos Samuel fazendo isso em outras ocasiões, arriscando-se. Mas ele não volta atrás. Ele é aquele cara que, se ele sabe que Deus está querendo que ele faça aquilo, é aquilo que ele vai fazer. Ele está pronto para obedecer a Deus. Esse é o caráter de um homem de Deus. É isso, esse caráter que deveria ser encontrado em nós. Os nossos irmãos não tivessem dúvida na hora de nos procurar, sabendo o seguinte, não, eu tenho certeza que isso aqui é o que Deus está mandando fazer, e eu sei que se eu falar com meu irmão lá, eu sei que ele vai fazer junto comigo. Por quê? Porque é uma pessoa marcada pela obediência ao Senhor. Uma pessoa marcada por custe o que custar. Se tiver que se arriscar, se tiver que perder. Mas se ele sabe que para obedecer ao Senhor ele vai. Infelizmente, muitas vezes faltam homens assim. Muitas vezes nos ministérios faltam homens assim. Homens que estão prontos para arriscar, perder tudo. Mas ficar do lado de Deus e fazer a vontade de Deus. Esses são os aprovados. E aí o texto nos mostra o temor do Senhor. Deus vai mover o coração de Israel nesse momento.
É Deus que está trazendo Israel para a batalha. Talvez, se dependesse só deles, eles não iam vir mesmo, não iam atender a convocação de Saul. Quem é Saul para vir matar os meus boi aqui? Mas Deus, ele infunde temor no coração deles. De modo que eles não conseguem dizer não. De modo que a única coisa que eles conseguem pensar é eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu tenho que ir lá lutar pelos meus irmãos. Então o exército vai se formar. Olha aí o verso 8. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Ao todo 330.000. E eu fiquei me perguntando, por que ele divide? Por que ele não bota só assim, 330.000 de Israel? 300.000 de um e 30.000 de Judá. Por quê? Eu acho que tem duas razões, pelo menos. Provavelmente o autor que está escrevendo, ele está escrevendo a partir de um ponto da história em que Israel já tinha se dividido em duas partes, né? O reino do norte e o reino do sul. Então, ele está basicamente falando aqui, lá do reino de Judá veio 30, do restante das tribos veio 300. Ok? Porém, há um outro paralelo que vai aparecer aqui com algo que a gente já viu lá em Juízes. Há uma ênfase aqui no número 3, especialmente nesse número 300. E você lembra de alguém que foi movido pelo Espírito Santo para lutar pelo povo de Israel? Alguém que era covarde, que não tinha muita coragem, que Deus teve que dar um bocado de prova para ele, de sinais para ele, até que ele tivesse a coragem. E com 300 apenas ele derrotou. Ele obteve uma vitória extraordinária. Quem foi esse? Gideão. Exatamente, vocês estão bons de Bíblia, hein? Jerubaal, né? Gideão. Pronto. Aqui nós temos o quê? Saul. Aquele homem que até então também estava tímido. Não, quem sou eu? O menor sou eu, não sou eu. Aquele homem que estava escondido lá no meio das bagagens, né? Viram só a cabeça dele de fora, que era grande demais, né? Aquele homem que precisou Deus dar sinais para ele também. Samuel dizer para ele, olha, Deus me revelou ontem. E quando você for daqui para sua casa, ainda vai ter 3 sinais, que é para você não ter dúvida também. Ele precisou o Espírito vir sobre ele para dar convicção. Então agora, essa ênfase aqui, ele se levantando como uma espécie de novo Gideão, para lutar agora, para salvar o povo de Deus. E Deus vai dar essa vitória poderosa para ele. Então Saul, diante desse teste, ele reage positivamente. Diante desta prova, ele reage positivamente. E nós chegamos então na terceira etapa aqui do nosso texto, que é a resolução do problema. É a hora de fazer a prova. Nós já vimos o problema, vimos que ele reage positivamente, vimos agora como é que ele vai agir dentro dessa prova. Olha aí o verso 9. E disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Pronto. Alguns detalhes. Provavelmente, eles vão partir numa viagem ainda de noite, ainda pela madrugada, para chegar lá no raiar do novo dia, encarar essa batalha, para que quando chegar ali, o horário que o sol está mais quente, né? Meio-dia a batalha já foi vencida e o povo de Jabes de Gileade já foi liberto. Tá? Um novo momento de libertação está para raiar aqui. Essa é a boa notícia. A libertação está chegando. A salvação está chegando. É um momento de transição também, em que Saul até aqui ele tem agido como um juiz, como os outros juízes que a gente viu. Mas é um momento de transição para o início de fato agora do reinado, da monarquia de Israel, de Saul agora como rei mesmo daquela nação inteira. Mas vamos ver mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas deixa eu só olhar de novo aqui uma coisa no verso 9.
Certo, não é no verso 9, é no verso 10. Olha comigo aí os versos 10 e 11. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Só até aqui, só o 10, por enquanto. Porque tem um detalhe interessante aqui no verso 10. A minha tradução coloca assim: amanhã nós nos renderemos a vocês. Mas a palavra aqui, literalmente, é a palavra amanhã nós sairemos até vocês. Ok? E não é a mesma coisa não, pastor? Ele não está saindo para se render? Não necessariamente. Ele pode estar saindo para batalhar. Mas é uma palavrinha que ela tem como se fosse aqui um duplo sentido. É claro que os amonitas vão interpretar aquela palavra como que, eu sabia. Pronto, chegou a hora de se renderem. Como foi fácil, né, essa vitória para nós. Mas por que pode ser sair para a batalha? Porque quando eles pediram um rei, vocês sabem qual foi a palavrinha, a expressão que eles usaram? Nós queremos um rei que saia adiante de nós para a batalha. É a mesma palavrinha aqui. Então parece até uma estratégia. Nós estamos dizendo a verdade. Não estamos enganando ninguém. Nós estamos dizendo que nós vamos sair até eles amanhã. Mas eles vão entender que nós estamos se rendendo. Então vai ter um elemento surpresa aqui. Nós vamos pegar eles de surpresa. Outro detalhe interessante. Porque vocês lembram que no caso de Gideão, houve também o elemento surpresa. E foi também na virada da noite, né? Até o raiar do dia. Ele disse assim: Gideão, se você ainda está com alguma dúvida, se você ainda não está com coragem, desce lá, que agora eu vou te confirmar. E quando ele desceu, ele escutou aquele pessoal lá, conversando, aqueles soldados, né? De um som estranho lá que eles tinham tido, que um carioquinha vinha descendo assim de cima do monte lá e derrubava a tenda, né? Vocês se lembram, né? De um pão que vinha rolando. Enfim, e aquilo eles se prepararam e foram nesse elemento surpresa para obter aquela vitória. Mas olha o que vai acontecer no verso 11. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Mesma coisa que Gideão fez também. Dividiu em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada, como Gideão também, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Cada um por si. Corre, menino, né? Um para cada lado, não ficou 2 juntos. Muito semelhante ao que aconteceu lá nos dias de Gideão. Mas aqui, nós vemos outras coisas interessantes. Nós vemos o espírito de liderança de Saul. Nós vemos a organização de Saul. Ele tem uma estratégia, ele divide em 3 grupos ali. Talvez um objetivo assim, meio que para cercar o inimigo. Mais uma vez, como eu disse, semelhante ao que Gideão fez. Ok? E ele obtém essa vitória. E aí, olha o verso 12. Então, o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Pessoal agora, né, que está por cima da carne seca, Saul se provou como líder, Saul se provou como o rei realmente que poderia liderá-los. Aí eles agora dizem o quê? Vocês se lembram que tinha uns filhos de Belial lá dizendo, duvidando, dizendo que não era Saul, que Saul não era o homem para isso. Eu nunca duvidei, né? Eu sempre soube. Pronto, pois traz esse pessoal que nós vamos matar eles agora. Mais uma vez, essa atitude de vingança muito semelhante ao que vai acontecer também com o próprio Gideão. Depois, quando eles descem perseguindo o restante do exército lá, eles param numa cidade, a cidade não ajuda, ele diz, nós vamos voltar aqui, vamos destruir vocês, né? Então aqui, Saul, ele vai revelar, ele vai se encarar, na verdade, diante de um novo problema. Embora ele tenha conseguido vitória, o problema é que os seus companheiros estão querendo vingança. Estão querendo matar seus próprios irmãos. O que aconteceu com Jabes de Gileade no passado. O que aconteceu com a tribo de Benjamim no passado. A questão é, como é
que Saul vai lidar com essa situação? O verso 13 nos mostra. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Saul age com sabedoria. Saul age com um coração diferente, com uma atitude diferente. Saul poupa a vida dos seus irmãos. Saul realmente é aquele que está unindo Israel, e não aquele que está dividindo e aquele que está trazendo vinganças e um espírito errado. E um ponto interessante também, Saul, embora se estabelecendo como rei, ele tira o foco dele e ele aponta mais uma vez para o Senhor. Ele diz: o Senhor é que nos deu essa vitória. Ele diz aí, no verso 13 ainda, né? O Senhor trouxe libertação a Israel. Basicamente, não fui eu. Eu estou sendo um instrumento do Senhor, mas Ele ainda é o rei. É Ele que trouxe libertação. E aqui, mais uma vez, eu lembro de Gideão de novo. Porque o povo, quando obteve a vitória, diz: agora sim, Gideão, reine sobre nós, você vai ser o rei sobre nós. Ele: não, o rei é o Senhor. Nem eu, nem meus filhos, o rei é o Senhor. Então, Saul está aqui tomando a mesma atitude. Olha o verso 14. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Basicamente, Samuel está dizendo: vamos fazer uma nova cerimônia e dessa vez agora nós vamos organizar esse reino. Dessa vez agora a monarquia vai começar a existir de fato. Dessa vez agora Saul vai reinar sobre esse povo de verdade. Verso 15, como é que termina a história? Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Pronto. Saul consolidado, o povo alegre, temos um rei, temos vitória, nossos irmãos estão libertos, que coisa maravilhosa. Parece que Saul passa na prova. Tirou 10, né? Tirou a média, não sei, passou na prova que ele tinha diante dele. Mas a pergunta para nós é: o que nós podemos aprender com toda essa história? Primeira coisa, a história ainda não acabou, né? Nós ainda vamos ver as cenas dos próximos capítulos, nos próximos cultos. Mas eu queria falar algo sobre a questão das provas, tá? Provas, elas são colocadas diante de nós com objetivo. As provas, elas vêm para nos aprimorarem. As provas, elas vêm exatamente para que nós possamos nos preparar por meio delas. As provas vêm para que nós possamos crescer por meio delas, nos desenvolver por meio delas. A palavra provação e a palavra tentação, ela na Bíblia muitas vezes ela vai aparecer como a mesma palavra. É a mesma palavra. A gente é que traduz uma como provação e outra como tentação, mas na Bíblia é a mesma palavra. Mas é claro que tem sentidos diferentes. Mas qual é o sentido? Quando é que é uma provação e quando é que é uma tentação? O que define se uma coisa é uma provação? O que define se uma coisa é uma tentação? A intenção de quem está por trás. Quando Deus coloca provas diante de nós, provações diante de nós, a intenção dele nunca é nos derrubar. Nunca é nos reprovar. A intenção dele é nos preparar, é nos desenvolver, é nos aprovar ao passarmos naquela prova. Agora, o diabo é o oposto. No caso do diabo, a provação vira tentação, porque o objetivo dele, o que ele quer com aquilo é a nossa queda. É nos reprovar. É nos incapacitar. Mas a prova, na verdade, Deus, quando permite essas provas diante de nós, quando coloca essas provas diante de nós, o objetivo deles são vários, mas um desses objetivos é que a gente aprenda muitas coisas. Quando você tem uma prova para fazer, o que você tem que fazer antes de ir fazer a prova? Estudar. Não é não? Estudar. Os alunos às vezes perguntavam, né, no seminário: professor, o que é que vai cair na prova? E a resposta era: lágrimas. Né? Se você não se preparar, se você não estudar, é isso que vai cair na prova. Lágrimas.
Então, se você não tivesse aquela prova para fazer, muito provavelmente você não ia se desgastar, se dedicar, estudando para aquele objetivo. A prova, então, ela coloca diante de nós essa possibilidade de nós nos prepararmos. E ao sermos aprovados, ao nos prepararmos de verdade, ao irmos lá e fazermos a prova, e passarmos na prova, e tirarmos nota suficiente, nós saímos dela o quê? Com algum aprendizado a mais. Com a conquista a mais, com a vitória a mais. Que nós não teríamos, não fosse a exigência, a necessidade de prestarmos aquela prova. A prova, ela te leva a avançar. As provas de Deus, elas vão desenvolver o nosso caráter. A provação, ela tem esse objetivo de desenvolver o nosso caráter a fim de que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. E você pode perguntar, mas como? A provação, quando nós passamos por ela da maneira correta, ela revela para nós onde é que está o nosso coração. Ela revela para nós que nós estamos no caminho certo, que nós estamos realmente andando com Jesus. Como é que eu posso saber se eu realmente estou crescendo à semelhança de Jesus? Se nada acontece na minha vida, se tudo vai bem, muito obrigado, se não aparece nenhuma provação, dificuldade, onde o meu caráter é testado, a dar a resposta certa, a agir da maneira correta, que glorifica a Deus, como é que eu posso saber que realmente eu estou caminhando na direção do Senhor, no caminho certo e me tornando parecido com Jesus? É quando a gente está diante de uma tentação, que realmente é uma tentação, e a gente passa por ela, vencendo como uma provação, que a gente começa a perceber, algo está mudando dentro de mim. Em outro momento da minha vida, eu provavelmente me lançaria nisso daí. Em outro momento da minha vida, eu provavelmente me entregaria nisso daí. Mas não é mais isso que eu quero. Mas hoje eu digo não. Hoje eu resisto e eu quero resistir. E mesmo quando eu tropeço e caio, eu não permaneço caído. Pelo poder de Deus eu sou levantado. Eu vou a lágrimas, ao arrependimento diante do Senhor, porque não é mais isso que eu quero. Isso vai mostrar pra gente o quê? Algo aconteceu, algo mudou. O Senhor entrou na minha vida. De verdade, o Senhor está fazendo uma obra na minha vida. Porque o eu do passado não reagiria assim. O eu do passado não passaria por essa prova assim. Mas a prova também, ela vem, irmãos, como uma oportunidade de mostrar Cristo aos outros. Sabe, você precisa entender isso. O propósito das nossas vidas aqui, em tudo que acontece ao nosso redor, é nos fazer semelhantes a Jesus. Vocês lembram lá o que o texto diz? De Romanos capítulo 8, verso 28 em diante? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que bem é esse? A teologia da prosperidade vai dizer, né? Não, todas as coisas cooperam para eu ficar rico. Todas as coisas cooperam para eu ter saúde. Mas o texto vai mostrar para nós que bem é esse. Porque aqueles que ele chamou, a esses também justificou, os que justificou, para que eles fossem se tornassem semelhantes a Cristo, para que ele fosse unigênito entre muitos irmãos. O bem que ele quer alcançar na nossa vida é nos tornar semelhantes a Jesus. É isso que ele quer fazer. E o que ele vai usar para nos fazer parecidos com Jesus? Para ir moldando a nossa vida, aparando as arestas, arrancando aquilo que tem que ser arrancado, que vai ser dolorido. E que muitas vezes a gente vai relutar, porque a nossa carne não quer. O que ele vai usar? O texto vai continuar, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para nos tornar semelhantes a Jesus. Que todas as coisas são essas? Morte, fome, dificuldades, guerra, luta, anjos, demônios, tudo coopera. Então a prova, ela vem para que no momento em que a gente passe por ela como um crente em Cristo Jesus, a gente dê testemunho para esse mundo
de quem é o nosso Salvador, do que Ele faz, do que Ele opera. Deixa eu ilustrar isso bem para você, tá? O mundo não fica impressionado com o crente quando tudo está dando certo na vida do crente. Isso não impressiona o mundo. O mundo não vai parar e vai dizer assim, nossa, por que será que ele está feliz? Só porque ele tem uma casa, as contas estão pagas? Só porque ele está com saúde, não tem nenhum problema na casa dele, na família dele, os boletos tudo em dias, né? Ele ainda foi naquele restaurante maravilhoso, eu vi o Instagram dele, né? Por que será que ele está feliz? O mundo vai ficar impressionado com isso? Não. Sabe quando é que o mundo vai ficar impressionado de fato? É quando ele olha e diz assim, por que ele não enverga? Por que ele não quebra? Por que ele passa pelo que ele está passando? Pelas lutas que ele está enfrentando e ele continua lá de pé, sem esmurecer, com segurança de que o futuro reserva algo maravilhoso para ele. Qual é o segredo? É aquilo que o povo não conseguia entender nos dias da igreja primitiva. Os crentes eram capturados, levados para dentro de um coliseu, para ser devorados por feras ou assassinados por gladiadores. E aqueles homens ali naquela arena, ao invés de estarem em desespero, chorando diante do Senhor, eles começavam a cantar e começavam a pregar, como se não estivesse diante da morte, porque eles sabiam para onde estavam indo. E era isso que impressionava os pagãos ao seu redor, que não sabiam para onde iriam. Eles olhavam e dizem, como é que eles podem morrer desse jeito? Com essa alegria, com essa convicção tão profunda, eu quero descobrir o que é isso. E eles iam atrás e descobriam, é Cristo a diferença. As promessas de Cristo, o que Cristo fez por mim naquela cruz, a ressurreição de Cristo. É por isso que Tertuliano, se não me engano, não lembro agora se foi ele que disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais crente morria, o sangue caía no chão, mais nascia outros crentes. Mais gente se convertia. E o império, mesmo matando os cristãos, tendo poder nas mãos para matar os cristãos, não conseguia parar o avanço da igreja. As provas são oportunidades que vão testar o nosso coração, mas que vão mostrar para nós, à medida que a gente avança e passa por elas, que nós estamos no caminho certo. E vão mostrar ao mundo a quem nós servimos, quem é o nosso Senhor, onde está a nossa esperança, onde está o nosso coração, onde eles podem encontrar força, resistência para perseverar até o final. Por fim, meus irmãos, Saul ele começa bem. Saul ele começa humilde. Saul parece que começa com o coração no lugar. Saul começa obediente. Saul começa corajoso para fazer a vontade do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Começar bem é muito bom. Mas terminar bem é o que de fato importa. Quantas pessoas eu já encontrei na caminhada que parecem começar tão bem, parecem começar com tanta alegria, parecem começar com tanto desprendimento, mas que o tempo vai passando. E chega momentos em que a gente olha e a gente já não consegue mais enxergar o que aconteceu, entender o que aconteceu. Quando Jesus fala lá das sementes, né, que são lançadas e cada uma cai num lugar diferente, tem semente lá que começa logo a brotar, florescer. É com alegria, mas vem as provações da vida, vem os espinhos, vem o sol. E ela murcha, ela morre. Nós precisamos todos os dias da graça do Senhor. Não adianta começar bem. A caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros. A caminhada da vida cristã é uma maratona. A gente precisa terminar bem. Vai ser uma longa corrida, muitas vezes desgastante. E nós precisamos que o Senhor continue nos injetando graça
E que o Senhor continue nos segurando firme na nossa mão para a gente avançar até o final. Haverão momentos de provações na nossa vida, como eu falei aqui para vocês. E nesses momentos nós precisamos olhar de novo para Jesus. Nesses momentos nós precisamos de novo ver Jesus naquela cruz, morto por mim, e entender que a vitória cristã não é pela minha força. A vitória cristã não é porque eu sou o cara, porque eu sou um super-herói, porque eu sou melhor do que os outros, sou mais espiritual do que os outros. Não! É por causa do que aquele crucificado fez por mim. É olhar para o Deus que se fez homem, que naquela cruz rogou por mim, olhou para mim e disse: é por ti. E eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. É lembrar que naquele dia eu serei aceito somente por causa do que ele fez. Ele comprou. A vitória foi dele para mim. Na caminhada cristã, o segredo é Cristo. É por isso que o autor de Hebreus ele vai dizer: corramos a caminhada, corramos olhando para Cristo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, entendendo, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Alguns podem temer na caminhada. Eu já encontrei pessoas que dizem assim: pastor, eu não sei se eu vou conseguir ir até o final. Eu tenho medo de dar o passo inicial, mas não conseguir ir até o final. O que eu digo para você é que você precisa se entregar a Cristo. É que você precisa olhar para Ele. Se depender de você, você não vai dar nem o primeiro passo. Quanto mais chegar na linha de chegada. Mas o que você precisa entender é que não depende de você, depende de Cristo. O que você pode fazer é clamar: vem, Senhor. O Senhor que morreu por mim, disse que era por mim. Vem, Senhor, e segura na minha mão. Vem, Senhor, e me bota de pé. Vem, Senhor, e me dá a força que eu preciso para continuar. Vem, Senhor, eu confio que se depender de mim eu soltarei a tua mão. Se depender de mim eu vou cair, vou ficar caído no meio do caminho. Mas eu sei, não depende de mim. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la até o dia de Cristo. Eu sei que aquele que morreu por mim é fiel, é justo. Eu sei que Ele não perderá nenhuma das ovelhas que o Pai colocou nas mãos dEle. Ó Senhor, que eu seja uma destas tuas ovelhas. Sustenta a minha pequena fé, porque mesmo uma pequena fé ainda é fé. Rega a minha fé e que meu coração seja a boa terra, onde o Senhor trabalhando produzirá muito fruto para a tua glória. Vamos orar nesse momento, irmãos.